E assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus queridos irmãos, no seu sermão escatológico, Jesus faz menção a muitos sinais que precederiam a sua vinda. Entre elas, irmãos, está os dias de Noé. Jesus se refere àqueles dias como exemplo de uma sociedade degenerada e entregue ao pecado, desapercebida das coisas de Deus. Meus irmãos, Jesus adverte que a sociedade atual estaria vivendo do mesmo modo que a sociedade antediluviana, totalmente, irmãos, entregue ao pecado e sem temor das coisas de Deus. E muitos desta geração, infelizmente, não subirá no arrebatamento da igreja, mas ficarão, meus queridos irmãos, na grande tribulação, que a Bíblia nos diz que serão dias de grande angústia, nunca visto antes na face da terra. Mas, irmãos, como era o modo de vida daquela geração, da época de Noé, e como vive a nossa geração atual? Meu irmão, já te peço aqui o seu apoio, deixando aqui o seu like, e se você achar que este conteúdo vai somar para a sua caminhada cristã, eu te peço que você se inscreva também em nosso canal, compartilhe este conteúdo com mais alguém. Amém? Meus irmãos, a geração do tempo de Noé era uma geração cética, uma sociedade descrente, alienada de Deus, vivendo de modo egoísta, voltada para os prazeres mundanos. Eles não acreditavam na pregação de Noé, nem tampouco no Deus que Noé servia. Era uma geração também, irmãos, materialista, uma sociedade sem temor a Deus, voltada para as coisas materiais, vivendo de acordo com o sistema secular daquela época, totalmente, irmãos, desapercebida e desprovida das coisas espirituais. Eram também uma geração corrompida, degenerada e entregue totalmente ao pecado. Irmãos, a maldade da sociedade antediluviana havia se multiplicado de tal forma, irmãos, que toda a sua imaginação, dos pensamentos e do coração eram mal. A sociedade estava degenerada e totalmente entregue ao pecado. Mas, queridos irmãos, como está vivendo a atual geração, a nossa sociedade? Infelizmente, meus irmãos, essa geração não está muito diferente daquela época. Com a multiplicação do pecado, a maldade do homem também se multiplicou. Comparando-se, irmãos, os dias de Noé com os dias de hoje, a sociedade atual está muito mais pervertida e degenerada pelo pecado. E por consequência, o amor de muitos já se esfriou. E estão cada dia mais longe da palavra de Deus e o amor ao seu próximo. O mundo atual, meu querido irmão, tem uma população de mais de 8 bilhões de pessoas, e a modernidade trouxe muitas novidades e o mundo secular ficou mais atrativo para o pecado. A semelhança da sociedade antediluviana e a sociedade atual está vivendo de modo totalmente materialista e cética e voltada para os prazeres mundanos. Meu irmão, a sociedade atual está cega espiritualmente e totalmente pervertida
e desapercebida quanto à volta do Senhor Jesus a esta terra. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles foram pegos de surpresa, meus irmãos, e pereceram pelas águas do dilúvio. Do mesmo modo ocorrerá com esta sociedade atual. Serão surpreendidos com a vinda do Filho do Homem e sofrerá o juízo de Deus. Amado irmão, na época de Noé todos pereceram no dilúvio, exceto a família de Noé. E hoje, como escaparemos nós, irmãos, do juízo de Deus, se não atentarmos para a nossa salvação, na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo? A arca foi um modo de salvação para o povo da época de Noé, e eles rejeitaram. Hoje a arca representa Cristo, irmãos, o nosso único meio de salvação. E muitos infelizmente estão rejeitando. Não rejeite a Cristo, o nosso Salvador. Irmãos, mas escape desta geração perversa e busque em Deus a sua salvação. Porque assim como foi nos dias de Noé, meu irmão, também será a vinda do Filho do Homem. Querido irmão, Jesus em breve vem. Amém? Muito obrigado por ficar até o final. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Fica com Deus. Amém.